Oi, Aqui nós novamente, né? estamos juntas. Estamos juntas. Existem problemas técnicos. Hoje quem veio a caçaba fui eu. Hoje, É. hoje eu vim aqui na casa da Ruth. Ontem não, anteontem, né? Anteontem. Você foi na minha Eu fui e na a sexta. gente está se encontrando mais. Que bom, né? Que bom. Não acho tão bom. Eu acho bom me encontrar contigo, não pelas razões que nós estamos antecipando, inclusive a sim. entrevista de amanhã, Uhum. de segunda-feira, porque os acontecimentos aqui já não param. Também não perguntam a mim quando é que é cômodo para mim. Claro. As coisas acontecem. E nós estamos realmente numa situação. Antes de eu falar em tudo o que está acontecendo dessa operação militar, cujo nome é Alot Ashachar, a tradução é a chegada da madrugada, quando amanhece. E tem muitas expressões em hebraico que realmente é difícil de traduzir literalmente para o português, que o hebraico é uma língua muito antiga, tem muito menos palavras do que o português, e também o uso de substantivos, adjetivos, que não precisa da conjunção de, ou, para, de modo que muitas vezes é uma letra que faz essa junção. Então, se torna um pouco difícil de uma língua tão como é que se chama? Sucinta, compacta, se transformar numa língua como o português, você para dizer uma coisinha assim, você tem que usar as palavras, que é para que você leva duas. Bom, o caso é o seguinte, na sexta-feira, hoje é domingo, quer dizer, anteontem, às 16h16, de sexta-feira, Israel refez o primeiro ataque a instalações militares da Jihad al-Islam, a Jihad Islâmica, em português. E essa iniciativa do governo de Israel de tomar essa atitude, de atacar, depois de tantos problemas que a Jihad causou a Israel, com todos os últimos ataques terroristas que mataram só civis, inclusive crianças também, família. Só todos eles foram feitos por terroristas da Jihad Islâmica. E essa organização, eles começaram também por orientação iraniana. Quer dizer, basicamente, o Irã é que controla, o Irã é que dá o dinheiro, o Irã é que paga todos os salários, e que fornece as armas, etc., etc. E aqui em Israel, essa organização não é a maior, como também não é do mundo, mas, contudo, entre Gaza e toda a região administrada pela Palestina, eles devem ter aproximadamente uns 10 mil adeptos. Nem todos os 10 mil são terroristas. Agora, quem se une a uma organização dessa e faz, de qualquer forma, ajuda, ou leva de carro, ou compra armas e transmite, ou fica trabalhando no computador. Não importa o que ele executa, que tipo de trabalho ele executa. Pode ser que ele, pessoalmente, nunca matou ninguém, mas ele faz todos os preparativos para criar condições de outras pessoas assassinarem. De modo que ele é criminoso, claro. Igual. Claro. Não tem criminosos que têm as mãos sujas de sangue e tem criminosos que eles não sujaram a mão de sangue. Mas isso é o quadro, em grosso modo, da organização terrorista Jihad. A liderança política da organização, depois que o Hamas já se assentou como governo de Gaza, da faixa de Gaza, e da proximidade da fronteira com Israel, e a facilidade com que Israel poderia atacá-lo.
eles todos se mudaram, passaram a ir ou para morar sempre em hotéis de luxo, ou na Síria, ou no Líbano, ou em Teherã, no Irã, dependendo das situações também dos países. Na Síria se tornou difícil, por causa também dos ataques israelenses lá, quer dizer, Israel não diz que ataca, mas todo mundo diz que sim, e o Líbano, que está numa situação muito difícil, de modo que ficou muito mais fácil para eles ir para Teherã. Então, eles, a sede dos líderes políticos, eles aqueles que são os mentores. são os mentores de tudo, da ideologia, que cuidam de agregar mais e mais ativistas e de programar tudo, onde é e quando é que deve fazer. E tem os líderes locais, que estão sentados lá em Gaza ou nas proximidades, em alguns países, por exemplo, não todos, agora os países do Golfo Pérsico, que fizeram o acordo com Israel, eles não podem ir lá. Mas, por exemplo, na Arábia Saudita, sim. A Arábia Saudita vai dar abrigo a eles, porque a Arábia Saudita até hoje não quer nenhum tipo de compromisso com Israel. Mas o Irã não é inimigo da Arábia Saudita também. Mas, de modo que, então, eu digo, no passado eles poderiam também estar lá, eles estiveram no Catar, eles estiveram em outros lugares, até na Turquia, quando a Turquia já tinha rompido as relações com Israel. Certo. Depois que voltou, também já não presta. Hoje em dia, deixa eu te perguntar, sim. Eles, em relação ao Hamas, como é que é a relação da relação com o Hamas? A relação deles é uma relação de vizinhança, porque, afinal de contas, eles moram lá, eles vivem lá, as famílias estão lá, e eu te falei logo no início, cerca de 10 mil adeptos estão entre a Judéia e a Samária, e a maioria na faixa de Gaza. De modo que o Hamas, atualmente, ele está menos agressivo do que a Jihad Islâmica. Por quê? Porque o Hamas é, hoje em dia, o governo de Gaza. De modo que um governo, eles, afinal de contas, são terroristas, mas do momento que eles agora são responsabilizados pela saúde, pela educação, pelos alimentos, pela vida de um país, que Gaza é muito pequeno, mas é um país, e eles têm que administrar esse país. De modo que, por isso que nos últimos tempos, todo mundo vê só a Jihad Islâmica e não o Hamas fazendo atentados terroristas. O problema que tem agora é o seguinte: essa operação, estamos falando tudo é uma análise política e ideológica, porque Israel tem que entrar na cabeça deles. Israel não pode raciocinar só como israelenses, só do nosso lado. Tem que entender a cabeça deles também. Certo. Então, na cabeça deles, eles podem, no momento, é muito cômodo, separar completamente o Hamas da Jihad. Mas existe um problema. Quem é o soberano? De quem é a soberania sobre Gaza? É do Hamas. O Jihad é um hóspede, é um convidado. Eles não são o dono, eles não são o governo. De modo que Israel, durante todos esses anos, qualquer atentado, qualquer foguete que sai de Gaza, Israel diz: para nós, o governo, o soberano é o Hamas. De modo que nós não vamos lidar, amanhã vai ter mais 2, 3, como tem Zahrim, Muslim, outras organizações pequenas. Vamos criar mais organizações terroristas lá dentro de Gaza, e nós vamos ter que lidar pessoalmente com cada uma? Não. A gente, como vocês lidam com Israel, não importa que aqui nós temos 200 partidos e cada um quer uma coisa diferente. Vocês lidam com Israel, com o governo de Israel. E nós lidamos com o governo que é o Hamas. Isso.
Então, existe crítica Uhum. em certos setores aqui em Israel que dizem que isso não está certo, que o Hamas não pode ficar de fora e o tempo todo dizer, não, eu não tenho nada com isso, quem está mandando foguetes é o Jihad. Não, desculpe, mas você é Permite. o governo. Você permite. Ninguém pode fazer nada aqui sem a sua permissão. Imagina, de sexta-feira, nós atiramos às 4h16 da tarde. Eles começaram a revidar às 9 da noite de sexta-feira. De 9 da noite de sexta-feira, sábado, hoje é domingo, meio-dia, mais de 600 foguetes já foram disparados contra Israel. Se nós temos um sistema antiaéreo, como o Domo de Ferro, que derruba 95%, não é que ele desvia, ele destrói o foguete. O Domo de Ferro faz isso. 95% dos foguetes que eles mandam são destruídos no ar pelo Domo de Ferro. Isso não é para nós o problema. Nós trabalhamos muito, investimos muito dinheiro, muito caro muita isso, pesquisa. Né? E se não fosse a ajuda americana de nos ajudar em dinheiro para desenvolver a pesquisa, porque das 3 últimas guerras até hoje, a ação da Domo de Ferro foi melhorada sem comparação. Nos primeiros tempos, era 80 e poucos por cento a capacidade deles de acertarem no foguete. Depois foi 90%, depois foi 92%. Agora chegou a 95%. É muito, É muito. Agora, de 600 foguetes que são atirados, e logicamente que nós sabemos que quem está atirando é a Jihad, porque o Hamas tem foguetes mais pontuais, que chegam... mas a longa distância, né? Não é o problema. Eles têm também de longa distância, mas são mais certeiros. Eles podem exatamente dizer como o foguete que Israel lançou para matar o líder da região sul do Hamas, que eles também dividem o comando em região norte e região sul de Gaza. Então, o primeiro dia, quer dizer, isso foi antes, por isso que começou essa confusão toda, foi porque depois da prisão daquele líder que nós já contamos fartamente, que a prisão dele, depois disso, então, aí é que a Jihad começou a ameaçar, e foram 3 dias que Israel ficou naquele compasso de espera, não porque Israel estava esperando que eles fizessem alguma coisa, porque Israel estava preparando o ataque. E Israel não ataca sem ter uma informação muito, muito certa, quente, como eles chamam, Zemeidah Hamá. Então, enquanto não tem uma informação quente, eles não vão simplesmente atirar. Por quê? Porque tudo que está ligado a organizações terroristas em Gaza está no meio da população civil. Você não pode atacar, digamos, um quartel, um depósito que esteja afastado do centro residencial das cidades que tem na faixa de Gaza. Não, está sempre próximo de escolas, de hospitais, inclusive da UNRWA, de fábrica de Pepsi. Está tudo lá, misturado. Você não pode fazer uma coisa, empurrar um prédio para cá, um prédio para lá e atingir só aqui. Certo. Mas agora, Israel tem foguetes que puderam, um foguetinho só, entrar exatamente no andar, na janela do apartamento de um prédio de mais de 12 andares e matar o chefe da zona sul de Gaza,
de Gaza, não, Mas, da Jihad. mas morreram 15 pessoas, não foi? Morreram que estavam com ele. Ah, ok, Ele não vive sozinho. claro. Era, mas você vê depois, Israel faz questão. Israel filma o ataque, aí aparece assim uma coisa tremenda, parece que o prédio inteiro desmoronou. Quando acaba a fumaça, você vê que o prédio está intacto, só Aquele andar. aquele pedaço. Que Que coisa, foi, que coisa. Existe isso? Existe, Não sem, existe. sem abalar a A estrutura? mesma coisa que os Estados Unidos agora lá para matar aquele arque. Só que nós temos, os Estados Unidos têm, mas eles não Eles têm. não têm. Mesmo Entendeu? que eles também não têm interesse em ter, porque Não, para eles, não, quanto mais matar, eles não querem preocupados matar com a um líder população de coisa civil. nenhuma, Eles eles querem estão matar todo interessados em mundo. matar judeu. Todo judeu, É. Então, eles também não precisam gastar uma fortuna para isso. em A mesma coisa que eles também não gastam dinheiro, bom, também não podem comprar domo de ferro, porque não tem nenhum país que tenha comprado isso. Israel não fornece para ninguém. Claro que não. O Israel é a única defesa, de modo que a gente protege a população. Com mais de 600 foguetes que caíram, não morreu ninguém aqui. Deixa eu te perguntar, esse domo de ferro, ele é muito caro, né? Muito caro. Muito Custa caro. $35 mil cada foguete que sai. E aí eu te pergunto, existe a possibilidade, vamos supor, que tenha um ataque em massa, não sei, estou especulando, que eles têm um arsenal assim, que mande 1.000 foguetes. Israel tem como combater esses 1.000 foguetes? Sim. Sempre. Sempre. Você vê que quando desses 3 dias também que Israel estava faz, não faz, que muita gente na oposição começou a criticar. É a primeira vez que Israel vai deixar que uma organização terrorista determine quando é que vai ter ataque, como é que os civis aqui vão viver, que o sul do país ficou separado completamente do resto do país, as pessoas trancadas em casa, e nesse calor, férias escolares, todas as crianças, os kibbutzim, tudo parado, não pode sair para trabalhar nos campos agrícolas. Desde quando eles falam? Desde quando o teatro determinava como é que vai se viver aqui em Israel. E aqui o primeiro-ministro, o ministro da Defesa dizia: realmente nós estamos atrapalhando, piorando a qualidade de vida dessa população, mas nós estamos salvando a vida deles. O essencial é a vida. Também vocês vão pagar o preço de ter uma vida mais difícil, alguns dias, mas vão ficar vivos. Bom, então, o que acontece com esse... Nesses 3 dias, foram colocadas plataformas de disparo do domo de ferro em todo o país. Normalmente, só tem sempre o tempo todo no sul, porque não é só a bombinha lá, o foguete que eles mandam, é todo um aparato, todo um sistema, a quantidade de soldados que tem que ser mobilizados para operar uma plataforma. Por isso que eles foram convocados. Tiveram que convocar depois 25 mil reservistas. De modo que, então, o país todo. Por quê? Porque aí você derrubou quando chegou em Rishon, quando chegou em Bat Yam, quando chegou em Tel Aviv. Em Tel Aviv chegou ontem. Foi a primeira vez nessa volta de conflito que eles mandaram, inclusive, nas cercanias de Tel Aviv, caiu no mar. Caiu no mar também em Bat Yam. Mas chegaram lá. Entendeu? Se chegou um pouco mais à direita, podia chegar um pouco mais à esquerda e cair no centro da população, em Tel Aviv, as praias cheias, porque as praias do sul do país estavam todas interditadas. A partir de Asdod, para o sul, desde que começou essa operação, o governo inteiro, o Ministério do Interior, interditou todas as praias. Proibido, não tem praia. Você não tem como se salvar, não tem para onde correr, não tem abrigo.
na praia. Uhum. Mas Tel Aviv não estava nesse esquema. E E, agora de repente chegou lá. Mas agora E a tá. praia, não, Não? continua, não, tem agora uma série de limitações, inclusive funcionamento de órgãos educacionais e reuniões sociais, festas. As pessoas têm bar mitzvah, têm casamento, têm uma série de coisas que estavam no programa da vida de um povo, que são normais. E, de repente, cai uma bomba dessa. E você não sabe como é que você vai fazer. Então, eles permitem, em lugar aberto, máximo de 10 pessoas, em lugar fechado, máximo de 50 pessoas, mas só se tiver ao lado abrigo, Um abrigo. de modo que eles possam, em 15 segundos, 20 segundos, não é um abrigo que está lá do outro lado da rua, é dentro do local onde estão realizados, ali mesmo tem abrigo. Então, o país todo está nessa situação. Não, o norte do país não. Não. O norte do país está normal, e na Haria estão convidando para um festival de não sei o quê, e chamando as pessoas para vir, porque os hotéis estão fazendo desconto. Quem quiser se libertar um pouco dessa tensão, que venha fazer férias em Naharia, tem uma praia bonita. E Não, no caso, o centro do país. o centro inclui do tudo. país, aí é que está, o centro do país que eu falei que eu ia explicar, o Gush Dan. Gush Dan era, na época bíblica, chamava-se a região Dan, que era toda essa área de Israel estava dividida entre as 12 tribos. Né? Cada tribo, então, estava numa região, e a região tinha o nome da tribo. E tinha uma tribo Dan, que se chamava Dan. Por isso, inclusive, eu tenho esse nome ao meu filho. Dan era uma das 12 tribos. Eu não fiz 12 filhos, mas pelo menos botei 2, Levi e Dan. É verdade. Duas tribos. Sobre isso. Duas tribos entre as 12. Eu queria dar um nome, que como eles nasceram no Brasil, eu vivia lá naquela época, então eu queria dar um nome que fosse fácil para os brasileiros pronunciarem. Inclusive, tinham brasileiros com o nome de Levi. Dan não tem, mas tinha até um deputado. Tem, Levi, eu conheço, mas hoje em dia tem, viu? Tem. Tinha naquela época também. Era um deputado que se chamava... Dan, agora tem. Mas o Dan já tem 65 anos. Eu estou falando de 65 anos atrás, quando ele nasceu. Não tinha Dan. Levi tinha, mas Dan não tinha. Agora tem muito Dan. Ian, tanto que o meu neto vive lá, chama-se Ian. Também era uma coisa que não tinha, agora tem, mas Ian não é tribo. Bom, mas eu estava falando do Gustan. Gustan é uma liga de cidades que estão geograficamente situados na região de Tel Aviv e arredores. E tem muitas cidades. A capital desse Gush é Tel Aviv, que é a maior cidade de todo esse Gush. As cidades principais do Gush são essas que estão em volta, Givatayim, Petah Tikva, Bnei Brak, mas isso vai até Varsaba, Hanana, Herzliya, Rosh Haim, Ramat HaSharon. São dezenas, não muitas dezenas, deve chegar a umas 30 cidades, mas é uma região grande e é uma região que reúne mais de 4 milhões de habitantes entre essas cidades. Então, eles têm acordos de fazer serviços para a população. Quando você faz em sociedade, sai mais barato. Então, tem um problema de transporte, problema de lixo, problema de... como é que se chama? O que anda nos canos que... Esgoto. Saneamento. Uma série de problemas que não são problemas, são obrigações que uma prefeitura tem que dar aos seus cidadãos. E o problema do transporte, que o metrô, que ainda não começou, mas é uma coisa que está sendo planejada direto para todo esse Gush. O trem de superfície, que já começou, já tem em algumas cidades, não tem em todas ainda, mas está sendo construído aos poucos.
E tudo isso fica mais fácil quando você tem um projeto desse tamanho, que você tem vários sócios, é bem mais fácil. De modo que aí esse é o Gustan. E o Gustan é alvo de todo mundo que quer fazer algum prejuízo no país. Por quê? Porque é onde tem a maior concentração de habitantes do país. São 4 milhões numa população de 9. De qualquer forma, é raro a gente ouvir, né? Porque sempre os foguetes... Caçaba, Uradana, Ercilia. A gente nunca ouviu isso. Não ouviu? Mas já caiu isso? Foguetes? Ercilia? Já caiu aqui em Caçaba. Já caiu? Já. Mas é raro. Eu já estive... É raro. Mas por quê? Mas à medida que os anos vão passando, eles vão melhorando a tecnologia. Se fosse o Hamas que tivesse atirando em nós, já estaria isso há muito tempo, porque eles têm muito mais foguetes, muito melhores, como o Hezbollah. Nós temos o Hezbollah tem mais de 100 mil foguetes nos arsenais deles. Entendeu? E são foguetes que podem chegar. E ontem caiu foguete nas redondezas de Jerusalém. Foi em Modim? Não. Não? Em torno da cidade, bem próximo da cidade de Jerusalém. Quer dizer o quê? Isso quer dizer que aí a gente entra na pergunta: será que o Hamas está ajudando? Será que chegou a hora da gente dizer para o Hamas, eu estou dizendo né? Eu não ouvi isso nem do primeiro-ministro, nem do ministro da Defesa, eles não telefonaram para mim para se consultar. Não. Isso é a minha opinião. Eu pergunto, será que não chegou a hora de dizer para o Hamas, botar os pontos nos is? Tudo bem, você está escutando as propostas do Egito, porque o Egito vem ao Hamas, e a ONU também está tentando intervir, e os Estados Unidos, para chegar a um acordo de cessar-fogo. Primeiro de tudo, cessar-fogo. Depois vamos ver adiante. Mas o Jihad Islâmico disse não. E Israel disse assim, nós não temos objeção. Mas eles não querem. Então, eles não querem, a gente continua. O problema é que, cada vez mais, nós temos que procurar outras metas. Ontem, à noite, na televisão, vários cidadãos muito proeminentes que foram, no passado, tiveram posições das mais importantes, ministros e chefes de Estado-Maior, etc., alguns deles se pronunciaram da seguinte forma, que você precisa saber como começar e como sair. O início, eles foi brilhante. A decisão do governo e do Estado-Maior do Exército de atacar e não esperar ser atacado e revidar, permitiu que Israel fizesse o que era bom para Israel, sem que eles tivessem possibilidade de se defender. E até que eles novamente se organizassem. Porque você não pode atacar assim, à toa. Você tem que ter um programa, você tem que saber o que fazer, você tem que regimentar as pessoas, você tem que ter as armas necessárias. Então, eles disseram, foi brilhante a decisão e brilhante a realização, porque no primeiro ataque aéreo, Israel destruiu ali no centro de Gaza, que tem a faixa de Gaza e tem a cidade de Gaza. A cidade de Gaza é como o Rio de Janeiro e o estado do Rio, né? A cidade de Gaza é a maior cidade da faixa, é a maior, tem prédios mais altos e tem maior população, evidentemente. Vocês têm que levar também em conta que Gaza, a faixa de Gaza, é o lugar do mundo que tem maior aglomeração populacional. Não existe outro
outro lugar no mundo que more tanta gente em 1 quilômetro quadrado. Nem na Índia? Nem na Índia. Na China? Nem na China. Caramba. Gaza é o lugar tem uma palavra especial que se diz, de aglomeração, não é essa a palavra, populacional maior do mundo. Densidade. Densidade populacional. É a maior do mundo. De modo que onde você pisa, tem uma casa, tem gente. Não tem espaços livres, você não vê parques, você não vê jardins, você não vê nada, não tem espaço. Um mora na cara do outro. Então, começaram a construir prédios grandes, altos, entendeu? No centro da cidade de Gaza, você vê aquela paisagem de edifícios altos. E eles, onde é que estão os dirigentes? Onde é que está toda essa... Ali, porque você não pode isolá-los, atacá-los somente a eles. Você vai, logicamente, atingir pessoas que não estão envolvidas em nada. E isso é um problema enorme para o Exército de Israel. Porque o Exército de Israel é um exército que tem moral. Eles respeitam o direito alheio de viver. Você tem um inimigo, você vai matar o seu inimigo, mas não os parentes dele, os vizinhos dele, que não tem nada com isso. E ontem mesmo aconteceu. Eu quero falar essas coisas, que é desviar um pouco, que caiu uma bomba ali, caiu uma bomba aqui, isso já perdeu o interesse. De assuntos que são muito importantes para vocês conhecerem, que dentro de uma guerra, você também tem que ter ética. Você não pode matar crianças à toa. As crianças não têm nada a ver com isso. Claro. Então, aconteceu ontem, às 8h pouco da noite, no meio das Hadashot, aí aparece uma notícia. Israel atacou em Jebalia, numa casa onde estava uma mulher com seus 4 filhos, e todos morreram. 4 crianças morreram, e eles mostraram no vídeo os corpos das crianças mortas. Quando isso apareceu, estava um painel no estúdio da televisão, parecia que caiu uma bomba ali. As pessoas, todos os Chocados, participantes, estavam chocados. Disseram, não é possível. Não é possível. Israel não faria uma coisa dessa. Passaram-se alguns minutos, até que depois apareceu, veio alguém, o porta-voz do Ministério da Defesa, e disse: nós, há 4 horas, não fizemos nenhum ataque a lugar nenhum. Todos os ataques, logicamente, estão registrados nos computadores do Ministério, nos computadores dos aviões. Cada fração de segundo, não segundo, frações de segundo, que leva o avião, que é tão perto, né? Que leva um avião que levanta voo aqui de Israel para bombardear em Gaza. É uma questão de alguns minutos. Quer dizer, tudo isso está escrito. E depois, os aviões, esses F-35, eles são muito eficientes, são maravilhosos, espetaculares, mas são aviões que, para eles terem essa mobilidade, eles têm que ser mais leves. Então, eles levam muito pouco combustível e levam muito pouco explosivos, para eles ficarem leves e terem toda essa facilidade de fazer essas piruetas todas que eles fazem para mandar... Esses são não tripuláveis? Não, são tripulados. São tripulados. Então, o que acontece com esses aviões? O problema deles é que eles fazem uma volta de atividade e atiram, e tem que voltar para a base para serem novamente reabastecidos com arma, com combustível, e toda aquela aparelhagem deles tem que ser revista. No mesmo momento, você vê quantos técnicos que estão lá limpando, trocando, uma opção de coisas que eu não entendo absolutamente, que tem que ser trocados depois de X quilômetros de voo, ou horas de voo, não sei como é que é isso. Mas tem uma porção de gente que sobe nos aviões e estão lá cheios de escadas em volta. E a tripulação
eles também não podem trabalhar sem horas seguidas. Eles têm que estar concentrados, descansados, capazes. A quantidade de aparelhos eletrônicos que o piloto tem que ver e controlar simultaneamente é enorme. Eles não podem estar esgotados de cansaço, nem com fome, nem com problema de dormir. Você não está numa guerra que, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, você não pode parar. Então, os aviões voltam à base. Também não tem um montão de F-35. Eles voltam à base, fazem toda essa revisão dos aparelhos, abastecem e voltam. Aí eles tinham o horário, o controle absoluto. De 4 horas até as 8 horas da noite, não saiu nenhum avião, e aquilo aconteceu exatamente às 8 horas. E alguns minutos depois, já apareceu na televisão nossa o vídeo do foguete que foi disparado em Jabalia, e em vez de ele fazer esse movimento para subir, ele saiu assim. Bumerangue. Não, ele voltou. Ele voltou e caiu nessa casa, e aí foi provado, foi o foguete deles próprios. E depois eles calaram a boca, não falaram mais nada. Mas a imprensa não, né? A imprensa não. Todo mundo noticiou, o mundo inteiro noticiou. Que o que eles queriam era mostrar ao mundo como que Israel faz com as crianças. Eu queria saber se o mundo noticiou e não foi Israel. Isso eu ainda não sei, porque isso foi ontem à noite. Então, a gente que a tem mentira que levar foi muito fácil. Foi feito. Eu quero saber se foi desmentido. Exatamente. Né? Esse é o grande problema. Com tanta rapidez com quanto foi dada a fake news. Não vai ser. Porque aí eles já estavam preparando um apelo para o Conselho de Segurança da ONU para condenar Israel por crimes de guerra. É isso aí. Entendeu? É assim que funciona. E a gente já sabe disso. Não é nenhuma novidade, que nós já estamos vivendo há mais de 100 anos esse conflito com os palestinos. Um medo que eu acho que não é só meu, deve ser de muitas pessoas. Quando existe a possibilidade, é igual quando eu morava no Rio, e a gente sempre pensava, quando todas as facções se unirem, aí que acaba com tudo mesmo, né? Existe alguma possibilidade do Hamas, no caso a Jihad, o Hezbollah, todos se unirem contra Israel ao mesmo tempo? Não, eles podem, no caso, digamos, é o que eu penso, né? No caso de emergência, digamos que houvesse esse conflito, por exemplo, esse conflito atual, que Israel, então, resolvesse dizer, bom, ora bolas, já que eu estou tão bem, deixa eu arrasar com Gaza. Mas não com os líderes de Hamas ou do Fatah, tem outras organizações, da Jihad, tem outros. Eu vou acabar com eles, tudo, mas vou fazer como a Rússia está fazendo na Ucrânia. Isso. Eu quero voltar, porque antigamente a faixa de Gaza pertencia a Israel. Sim. Então, eles ocuparam e estão dominando o território, que era meu. Eu quero Gaza, eu quero o Sinai de volta. Eu quero Sinai. Nós atravessamos o Sinai. Nós andamos por lá 40 anos, quando Moshe nos tirou do Egito. Então, vamos fazer uma guerra, vamos acabar com isso. Aí eu acredito que se Israel tomasse uma decisão dessa, eles, logicamente, ia levar algum tempo, porque vai sempre dizer que quem vai comandar? O ego deles é muito grande. Que bom, né? Isso é bom. Cada um quer ser maior do que o outro. Eu matei mais, eu fiz mais, eu causei mais prejuízo. Agora, eu acredito que sim, que numa eventualidade dessa, numa situação dessa, eles iriam colocar de lado, como agora, por exemplo, nunca a oposição diz uma palavra a favor do governo, agora todos os deputados, inclusive esses deputados que são generais da reserva
e que entendem muito de guerras e de tudo, eles também têm vindo televisão para dizer que sim, Israel está concordam, certo. que foi certa a E o decisão Bibi, do seu governo. amigo Bibi? O Bibi, até hoje é que ele concordou, ontem ele concordou de hoje se encontrar com o Lapid, que existem regulamentos como funciona um governo. Então, sempre tem reuniões entre o primeiro-ministro e o primeiro-ministro que, por exemplo, anterior, e que está agora dirigindo a oposição, principalmente ele. Tem outros primeiros-ministros que não são, não continuam com essa ostentação de primeiro-ministro, que ele diz que ele é primeiro-ministro, ele é candidato agora nas eleições do Likud a primeiro-ministro, e ele não perdeu o cargo, ele continua primeiro-ministro na cabeça dele. E na cabeça de muitos Likud. Então, ele, por exemplo, quando o Bennett tomou posse do governo há um ano, em junho, né, do ano passado, então, sempre o primeiro-ministro que sai, ele passa a pasta para o primeiro-ministro que entra. Isso você senta com assessores, traz livros, pastas, documentos, porque ele tem que primeiro contar os segredos do país, ficam no conhecimento dele, mas não está no conhecimento. O que fez o Netanyahu? Recebeu o Bennett por 30 minutos. Em 30 minutos, ele passou a pasta. Nunca houve isso aqui nesse país. E agora, desde o início dessa operação militar, o Lapid avisou a ele que ele quer sentar com ele para transmitir a ele qual é o programa, o que está se fazendo e quais são as coisas essenciais que eles guardam e não publicam, não anunciam, mas que ele, como chefe da oposição, não como pelo fato de ele ser candidato, pelo chefe da oposição, ele tem o direito de saber. E o Netanyahu não está interessado em falar com o Lapid, até que ontem, finalmente, quando ele viu que as coisas já estavam crescendo demais, que chegaram foguetes até nas proximidades de Tel Aviv, etc., aí ele concordou e marcaram para hoje. Eu não sei ainda... Quando eu cheguei aqui, eu estava vendo na sua televisão ele sendo entrevistado. Então ele já era a propósito desse encontro com o Lapid, onde o Lapid ia contar para ele tudo. Certo. Para poder ter sim, uma informação. Agora, eu ouvi 3, 4 deputados que são muito importantes. Primeiro que são pessoas muito legais, nem todo mundo é lixo lá no tem alguém que preste. E eles falaram que tudo certo, que nessa hora não tem política, não tem esquerda, não tem direita, não tem Likud, não tem Yeshatid, todo mundo é o povo de Israel, e a única coisa importante é apoiar os soldados, apoiar o Ministério da Defesa, todo o Shabak, todo mundo, a polícia, todos que estão trabalhando para nos proteger, para o nosso bem-estar, para a defesa do país. Certo. E principalmente num dia como hoje, que é Tisha B'Av, onde os judeus relembram a destruição do segundo templo, que foi destruído por uma simples causa, sinat hinam, ódio sem razões. Em hebraico, hinam é de graça. Mas você não pode traduzir para português ódio de graça, tem que procurar uma expressão literária que explique mais isso. É um ódio gratuito, né? Ódio, sem motivo. Ódio, isso aí. Ódio gratuito. Essa foi a razão principal da destruição do segundo templo. Então, diz que nós não podemos, hoje em dia, caminhar nesse mesmo caminho, nessa mesma trilha. Nós temos que sair disso. Isso aconteceu
há 2.000 anos atrás, tivemos 2.000 anos de diáspora, estivemos espalhados pelo mundo todo, conseguimos voltar, conseguimos criar um Estado. E nós temos que conservar, nós não podemos manter essas discussões políticas que não têm nenhuma razão de ser. Nós temos que respeitar a opinião de cada um, tem um que é da direita, tem um que é da esquerda, tudo bem. Agora, nós temos que chegar também a concordâncias, porque se você não tiver um governo que possa governar, que não seja um governo de 61, baseado em 61 deputados no parlamento, nenhum governo com 61 pode durar mais do que alguns meses, um ano. Não pode Tem que continuar haver dessa forma. não pode continuar dessa forma. Nunca tivemos assim. É a primeira vez que nós, em 3 anos, temos 5 eleições. Imagina. E em 5 eleições não se consegue formar um governo de coalizão que tenha força para se manter. E nós vamos ter eleição agora, dia 1º de novembro. E se continuar essa divisão entre o povo, é uma situação muito triste. Bom, eu queria só... tem algum tempo? Não, eu já falei demais. Não, a gente vai manter amanhã, sim, amanhã. nosso encontro. Hoje a gente certo. só realmente fez esse para esclarecer, né? Só para terminar. Você falou que tinha uma opinião que não ligaram para você para perguntar, mas em relação a como Israel atacou, teve o retorno, né? E agora, o que se espera, né? O Egito tentou intermediar. Está tentando. Não está. Eu já li que eles não têm interesse, eles não querem cessar. E o que Israel faz? Onde Israel, que você ontem mesmo falou, Israel, qual é o próximo passo de Israel? Vai continuar atacando sem um alvo específico ou só se defendendo? Não, evidentemente que nenhum país soberano pode deixar que um grupo de terroristas, 10.000 terroristas, de 10.000 terroristas, governem o país. Eles é que vão dizer o que vai acontecer aqui. Eles não têm dívidas com a humanidade, com toda essa coleção de direitos e de deveres que cada governante tem com os seus súditos e tem com o resto do mundo. Nós não podemos nos comportar como eles. Evidentemente que nós queremos paz. Os objetivos dessa operação já foram alcançados. Por Israel, isso pode acabar. Israel destruiu a corrente de liderança da Jihad em Gaza. Mas, Coutinho, a gente continua recebendo os foguetes. Sim, o que Israel tem feito? Israel continua atacando? Logicamente, como é que um país... Sim, mas Israel ataca onde? O que Israel ataca agora? Continua atacando onde eles têm aviões de informação, tem drones de informação. Onde eles veem que tem um lugar onde estão aglomerados pessoas em torno de uma plataforma de lançamento, o que Israel tem mapeado todas as instalações inclusive Israel publicou isso há 2 semanas atrás, sem relação nenhuma com a guerra. Mapeamento de todas as instalações militares da Jihad e do Hamas. Agora, aos poucos, todas as metas vão terminar. Aí, o que Israel vai fazer? Vai atacar o Hamas? Vai começar a abrir uma outra frente? Israel não está interessado nisso. De modo que eu acredito que agora Israel deve estar interessado em, através dos Estados Unidos, da ONU, do Egito, de todo mundo, para fazer conversações. E agora também, como está havendo, foram reiniciadas as conversações com o Teherã, em Viena, dessa vez, não no Catar. E parece que as coisas estão indo bem. É possível que, dentro desse esquema lá, se consiga influenciar o Irã. E não
não é conversar com aqueles que estão atirando em Mas nós, sim com o líder. e sim com a liderança que está no Irã, Ok. que está em Teherã. Então, eu acredito que é esse o caminho diplomático. Uhum. Eu acredito que Israel vai ter interesse em que haja uma intervenção para resolver Uhum. diplomaticamente, porque eles não podem competir com Israel. É. Israel avisou antes, não existe nenhuma simetria entre o que eles fazem e o que nós Nós fazemos. vamos responder. Porque não pode, nós não temos foguetes, nós mandamos foguetes, nós nem temos foguetes. De modo que a gente pode só bombardear com aviões ou com canhões, e é uma destruição muito grande. Então, eles vão ter que fazer a escolha. Eles vão ter que Tomara fazer a eles escolham escolha pela diplomacia, né? pela diplomacia, por vias diplomáticas, porque é impossível. Israel já disse várias vezes que entrou nisso com Um objetivo. um objetivo. Os objetivos principais já foram alcançados nas primeiras 24 horas. De modo que agora Vamos, o então, resto aguardar para... destruir. É como eles dizem, se eles conseguirem destruir toda a estrutura da jihad, acabou. Aí vai fazer o quê? Nada. Vamos torcer, né, Ruth? Vamos torcer para que tudo termine melhor e mais rápido possível, da que melhor não forma consiga, possível. que não aconteça nada em Jerusalém. Eu estou já há algum tempo aqui. Sem ver as notícias, sem que ver está as notícias te atrapalhando aqui. Ruth, querida, obrigada, tá? Um beijo e Tudo até... de bom para todo mundo, que nós tenhamos só Bessorot Tovot. É isso aí. Beijo. Tchau. Tchau.